Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast TV, Lucas Serão na voz, direto dos estúdios da Prefácio. Aqui hoje com a honra de receber Nelson Oliveira Júnior. Nada menos do que o presidente e fundador da Centauros, o clube de tiro mais tradicional de São Paulo. Nelson, seja bem-vindo. Tudo bem, tudo ótimo. Um prazer gigante te receber aqui com a gente. Prazer. Muito bom aqui estarmos. O rei do tiro em São Paulo. Quero saber de você, Nelson, antes da gente começar a te perguntar sobre justamente o que é a sua carreira, quem é o Nelson? De onde você veio e de onde surgiu o interesse para poder hoje trabalhar, sendo uma referência no que você faz? Sim, Lucas, eu comecei a atirar com 9 anos de idade, com uma espingardinha que eu ganhei da minha avó. Uau, então já veio... Minha mãe sempre criticou, mas aí eu fui crescendo, enveredando. Meu pai era funcionário público, era guarda civil guarda de presídio na casa de detenção, aposentou com 39 anos. Então, essa carreira policial sempre me envolveu as armas, né? As armas. Então, sempre gostei. Meu avô paterno também tinha, tanto que eu tenho as armas ainda dos meus 2 avós. Olha. Mandei restaurar. Viraram relíquias. Mandei restaurar e tenho guardadinha com ela. Um revolvinho 32, Smith Wesson, e um revolvinho 38 da Colt. Então, guardadinhos, restaurados, vão para os meus netos. Agora, quais netos eu não sei, porque eu tenho 7 netos, né? São 7 netos. 7 netos, 3 filhos, 7 netos. Então, eu comecei com... Aí, teve um dia, saindo do trabalho, eu passei numa loja de armas tradicional em São Paulo, que era o Gaúcho, que infelizmente fechou por conta dessas leis que nós estamos tendo agora. E eu passei lá e tinha uma promoção da Federação de Tiro Esportivo, em conjunto com a Taurus e a CBC. Legal. Promovendo um campeonato que não precisava levar arma, não precisava levar revólver, pistola, munição, eles iam fornecer tudo, você pagava uma taxinha. Eles já tinham lá para poder fornecer equipamento. Lá no quartel do Barro Branco, marcaram uma data. Cheguei cedinho, estava muito ansioso para participar. Aí eu peguei, fui e fiz a prova de tiro. Fiquei em 45º lugar, tudo bem. Mas valeu, porque me deu um incentivo. Aí no Clube Tietê, que era um clube que eu era sócio remido dele, e começar a praticar com o revolvinho 38 que eu comprei quando entrei na polícia. E aí eu comecei a atirar com ele, comecei a ver. Aí surgiu o tiro prático. É um tiro mais emocionante, onde tem várias situações de tiro. Você atira sentado, ajoelhado, correndo, deitado, alvo móvel, alvo com refém, muito mais dinâmico o curso. Sim. Aí eu fui para o curso prático, tiro prático. Isso em 1988. A longa data. A longa data. E estamos aí até hoje com o tiro prático, depois surgiu o tiro defensivo. E aí nós estamos aí com esse tipo de tiro, ministrando aula, cursos, o curso básico, que é a preparação para tudo, né? Então, o curso básico inicia tudo. Você fez o curso, você percebeu, é o beabá. Sim. Aí vai de você fazer um curso avançado de pistola, depois de revólver, carabina, fazer o curso avançado preparatório para defesa e preparatório para o esporte. Muito bom. O esporte é essencial. Então, os clubes, hoje, infelizmente, eles se enfiaram em curso tático. Curso tático, tiro de defesa e tal, por conta da própria abertura que o Bolsonaro deu. Tá? Sim. E houve uma explosão de clubes de tiro, infelizmente, por profissionais que não são da área.
Que não estão, talvez, tão bem preparados Não para estão poder modular preparados aquilo para ali. passar. Então, muitos deles se basearam em cursos de instrutores americanos que dão curso para policiais, treinamento tático, técnico para policiais, e que começaram a passar isso para os sócios, para os alunos, entendeu? Quando a finalidade era pegar esse associado, entendeu? E jogar para o tiro esportivo. Sim. Que, por exemplo, no tiro prático, ele vai ter muito mais noção de técnicas e táticas de tiro do que um curso desse. Sim. Porque o tiro prático, ele coloca você numa situação real de tiro. Então, o tiro defensivo também te coloca numa situação real de tiro. O tiro defensivo ainda mais, porque você não pode andar com a arma mostrando. Você vai ter que estar com colete, ela tem que estar cobrindo a pessoa, o árbitro que está na tua frente, ele não tem que ver a arma. Tá? Legal. Então, aí ele vai te colocar numa situação real de tiro. Uma situação de surpresa até, né? Surpresa. Tá? Isso no curso que eu dou de segurança do lar, segurança urbana, eu falo muito. A gente coloca lá no stand uma situação real de tiro. Por exemplo, home defense, que é segurança do lar. Eu coloco você na tua casa. Então eu coloco mesa, cadeira, sofá, tudo lá dentro do stand. Uau! E coloco os alvos de maneira distribuída como se fosse, infelizmente, os assaltantes. E você tem que defender a tua família. Entende? O objetivo é um pouco mais real. É um pouco mais real. Isso nós temos muito no tiro defensivo. Tá? O tiro prático é um tiro mais técnico. E o tiro defensivo é um tiro mais tático. Legal. Tá? Então você, às vezes, tem que entrar numa cobertura, tem que entrar devagar, porque você não sabe qual alvo pode te atingir. Você tem que atirar fatiamento. Entendeu? Então você tem uma outra realidade de tiro. Mas é esporte, é isso que eu estou falando. Eu tenho que levar... Ele quer treinar defesa? Tem o tiro defensivo para isso. Ele quer treinar técnica? Tem o tiro prático para isso. Ele quer tirar precisão? Tem o tiro esportivo. Então nós temos 3 módulos, 3 federações e confederações que abrangem. Ele não precisa ficar rolando no chão para fazer bonito, apontando a arma para o corpo, entendeu? Então você vê a parte de Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, polícias militares, você não vê ninguém apontando a arma para o corpo, sempre do lado da mão forte. Sim. Entendeu? Evita o acidente. Se acontecer um disparo acidental, não vai ser no teu corpo. Então quer dizer nada de colocar arma no saco. Exatamente, que exatamente. a gente vê. Exatamente. Isso acontece no disparo acidental. Tá? No curso tem também até uma imagem que vamos ver se a gente consegue colocar na entrevista depois. Exatamente. De o senhor me ensinando como manusear nesse momento. Qual que era a forma certa de se colocar, né? A forma certa de colocar. Até dando uma demonstração simples, né? Pela fato da posição. O fato de você usar o punho ou quando o braço. Quando você saca aqui, o punho sai dobrado. E a hora que saiu dobrado, a arma está apontando para si mesmo. Nós não temos força no punho, temos força no braço e antebraço. Então, se sair aqui, nós vamos brigar com braço e antebraço. Sim. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, os clubes hoje, os clubes tradicionais, antigos, que estavam no mercado há 10, 20, 30 anos, ou estão desesperados, porque eles faziam uma batalha louca para jogar o atirador no tiro esportivo. Qualquer modalidade, precisão, técnica, tática, mas eles jogavam no tiro esportivo, para o esporte. E não, aí apareceram, infelizmente, esses donos de clube de tiro que nunca tiveram uma vivência de tiro, foram desempregados da pandemia. Sim. E no desespero, o que vamos abrir? Vamos abrir um clube de tiro. Pode-se dizer que tornou uma moda Isso. que até induz a pessoa a algo que parece ser um cosmético mais legal, mas que no final das contas a finalidade, tanto esportiva quanto tática mesmo, é menos atingida. Exatamente, exatamente. Então houve um direcionamento
você vê uma coisa, houve um direcionamento para a aquisição de fuzil, entendeu? Então, esses clubes, que inclusive têm lojas, colocaram o fuzil na mão de muita gente. Por quê, né? E por quê? Por quê? Entendeu? Se o cara não tem proficiência em atirar com um revólver, talvez E com uma pistola... nós não temos. Agora, depois da gente, desses clubes, encherem os associados com fuzil, aí nós fomos correr em cima de federação, confederação, para ter uma modalidade de tiro de fuzil. E aí acontece o seguinte, ninguém vai. Porque cada tiro de fuzil custa R$15. Fica muito mais caro. Aí ele esporte. vai dar 50 tiros numa prova de tiro de fuzil. Inviável financeiramente. Ou 230 tiros numa prova de tiro prático. Não vai, é muito alto o custo, entendeu? Então, ele parte para vir fazer habitualidade no clube para manter esse fuzil com ele, porque agora nós temos que ter habitualidade. Sim. Ele pega, vem e dá 2, 3 tiros. Isso não treina ninguém, né? Não treina ninguém. Por quê? Por quê? Porque a legislação que foi feita, infelizmente, foi feita por pessoas que não conhecem. Sou da Paz, Viva Rio e Igarapé. Foram 4 mulheres que resolveram fazer o decreto 11.615, tá? Que não sabiam nada. Aí agora, no final do ano passado, foi feita uma correção de algumas coisas que estavam erradas. Proibição da calibre 22, semiautomática. 22 é o início de todo mundo. É porque é baratinho, a arma é barata. E aí houve a proibição. Para talvez ceifar o interesse das pessoas? Ou a viabilidade financeira de investir na... Não, eles quiseram barrar a viabilidade de entrar no esporte. Olha só. Entendeu? Então você pegava uma pessoa com 25, 26 anos, porque não pode ser adquirido arma antes, mas com um poder aquisitivo menor, então ele compra uma carabina 22 hoje e vai pagar em torno de 2, 3 mil reais. E a caixinha de munição vai pagar em torno de 80, 100 reais. Então daria para ele começar o esporte, praticar o esporte de precisão, não tático nem técnico, mas o esporte de precisão, que também é muito gostoso, tá? Daria para começar com baixo custo. Com baixo custo. Aí você podou. Então ele tem que ir para uma pistola ou por um revólver, que vai gastar mais de 5 mil reais. Vai pagar uma caixa de munição mais de 200 reais. Entendeu? Então começou já a dificultar aí. E esse governo hoje quer dificultar o tiro esportivo no Brasil. A coisa é essa. Ele quer tirar o poder do cidadão de bem ter uma arma de fogo. Tanto para a sua defesa como para o seu esporte. Para a sua defesa não precisa nem falar, né? Porque hoje, para você adquirir uma arma pelo Sinarme, você tem que ter real, concreta necessidade. Tem que provar o que era declarar. Agora você tem que comprovar real e concreta necessidade. E tudo que você apresenta é indeferido. Por quê? Porque é um ato discricionário do delegado da Polícia Federal. Sim, fica a critério dele. Fica a critério dele. E ele recebe ordens da diretoria da Polícia Federal. E a diretoria da Polícia Federal recebe orientação do governo federal. Então, o nosso governo hoje é contra. Ele não sabe e nem tem noção que a primeira medalha de ouro que o Brasil conquistou numa Olimpíada foi por Guilherme Paraense, tá? Na década de 20. Tá? E de lá para cá nós conseguimos várias e várias medalhas. Pela modalidade de tiro esportivo. Tiro esportivo, tanto tiro prático como tiro defensivo. Interessante. Tivemos várias e várias medalhas. Vários e vários campeões. Durval Guimarães, teve um atirador que teve várias medalhas olímpicas.
O que hoje pode acabar por ser ceifado por fechar-se Sim, essa porta de pela entrada. dificuldade de você comprar uma arma boa, uma arma importada. Você não tem condições. Você não tem condições. O Exército não autoriza a compra. Se tornou talvez um esporte mais elitizado ainda. Mais elitizado ainda. Quando começou a abrir com o governo Bolsonaro, que ele começou a ter poder de adquirir uma arma para sua defesa e para sua prática esportiva, aí começou, não, olha, antes nós tínhamos uma guia de tráfico que era para transportar a arma da casa para os clubes de tiro sediados no Brasil. Certo. Hoje nós temos uma guia de tráfico especialmente dirigida para um clube. Então se eu vou, por exemplo, na Centauros, na Calibre, na Atibaia, Botucatu, Águas Limpas, estou citando locais onde tem campeonato de tiro. Você vai ter que tirar uma guia para cada local. Nossa, então é uma guia de tráfego para cada um dos lugares. Para cada um dos lugares. Antes nós tínhamos uma guia de tráfego que era válida por 1 ano, essa também é válida por 1 ano, para todo o território nacional. Ou, se você é idôneo para ir daqui a Atibaia, você é idôneo para ir daqui a Botucatu. Sim. Concorda? Sim. Talvez é só para dificultar mesmo o meio de conseguir transportar o armamento. E aí, essa passagem do Exército para a Polícia Federal ia ser 1º de janeiro. Aí a Polícia Federal falou, não tenho condições. O Exército já tinha tirado o pé. Outra coisa, veja bem, isso é importante, que atiradores saibam disso, tá? O Exército é sazonal, é uma mão de obra sazonal, pessoal. Chega de fevereiro a novembro. Só tem essa mão de obra dos recrutas. Dezembro, janeiro e fevereiro, não tem ninguém. Em março começa a pegar essa mão de obra. Então, aí vai, sistema. Paralisa tudo, tá? Só que esses atiradores que nós temos agora, esses esportistas que nós temos agora, são recentes e eles desconhecem esse fato e pressionam o Exército com razão, porque se estão pagando, eles querem o serviço. Sim. Tá? Mas nós sabemos que não tem mão de obra suficiente. Por que eu estou falando isso? Se nós não temos mão de obra suficiente no Exército, que eles envolvem mais ou menos 2.800 homens no Brasil inteiro, nós temos a Polícia Federal com o efetivo defasado. Como é que nós vamos passar isso ainda para eles? Tá? Fica muito trabalho. Então, vai travar chegou mais em ainda. janeiro, eles passaram para julho. O ministro Lewandowski passou para julho. Tá? E não vai ser em julho, porque não vai ter estrutura. Porque hoje o sistema do Exército ele está travado. O Sichecorp, que é o sistema do Exército, está travado, cheio de bugs, cheio de coisa. O Exército pagou milhões por esse sistema e não está funcionando. Tá? Então, eu gostaria muito que os atiradores tivessem um pouco de paciência, que vai andar, a coisa vai andar, mas é devagar, tá? É devagar. E agora, como está pretendendo para julho, vamos ver se o Exército pelo menos anda um pouquinho até julho. Sim, estamos torcendo por isso. Ó, ainda voltando um pouquinho pro nosso primeiro bloco aqui, falando um pouco de família, o senhor comentou que a gente tem 3 filhos e 7 netos. 3 filhos e 7 netos, graças a Deus. Desses 7 netos, algum deles seguiu a carreira, ou dos filhos? A minha filha tem um stand de tiro. Olha, que legal. E o outro seguiu a carreira policial. Hoje ele é policial municipal corregedor. Que legal. Então pode-se dizer que o senhor inspirou através da sua carreira também a família. E netos? Algum seguiu? Algum trabalha junto? Não, o Lucas está seguindo a carreira do direito agora, o mais velho de 18 anos. Os outros ainda são pequenos. São menores, ainda não tiveram esse primeiro contato. Que legal, muito bom. Então, de certa forma, pode-se dizer que o senhor não foi só uma inspiração para o resto do mundo, também dentro de casa. Isso, mas eles já atiram de carabina de ar. Meus filhos sempre atiraram de carabina de ar. Antigamente, era permitido para um menor de 14 anos atirar com arma de fogo.
Então, eles atiravam com 14, 15, 16 O anos. senhor fez esse ensinamento para sua Sim, família. fizeram tiro. Porque assim, não é só sobre trabalhar com algo, né? Mas e a sua E família? participava. Então, nós íamos para campeonato, no início da década de 90, ia todo mundo atirava, cada um tinha sua arma, cada um fazia, atirava de carabina de chumbinho, atirava de carabina 22, Que legal. depois revólver 38, depois pistola 45, e aí foram praticando esporte, e depois seguiram a cada um a sua carreira profissional, casaram, tudo. Maravilha, muito bom. Nenhum incidente entre eles. Graças a Deus. Então, com a instrução certa, pode-se dizer que a Sim. arma não é perigosa para quem não é perigoso. Meu filho, por exemplo, anda armado 24 horas. Minha filha, quando ela tem alguma coisa, ela também anda armada. Tem alguma coisa para você chegar mais tarde em casa, tal, não sei o quê. Uma pergunta capciosa que eu tenho para te dizer aqui, até a pergunta da audiência. Nelson, a arma mata? A arma não mata. Quem mata é o ser humano. Vamos lá. Ótima pergunta, Lucas. Você vê bem uma coisa. Qual o primeiro episódio de homicídio que você conheceu? Caim e Abel? Caim matou Abel. Com que calibre? Não foi com Não arma. foi né? com arma de fogo. Davi matou Golias. Com que calibre? Com estilingue, né? Isso, com uma funda, né? Que chama. Isso. Entendeu? Então, só surgiu a arma de fogo no século XIV, quando inventaram a pólvora. Mas o homicídio já existia antes disso. Isso, o homicídio já existia. Por espada, faca, lança, porrete, as mãos, pedra. E até hoje existe. Sim. Fulano matou a mulher com facada, estrangulou a mulher matou os filhos, pôs fogo nos filhos. Entendeu? A gente vê cada atrocidade. E às vezes sem arma de fogo. Sem arma de fogo. A arma é associada como objeto exclusivamente hoje, por de morte, mas não é ela que ceifa a vida. Por que todo mundo quer combater arma de fogo? Porque é o instrumento mais moderno que nós temos de defesa e ataque. Tá? Então você acha que você vai combater a violência que está no ser humano proibindo a arma. Eu vou te matar com uma faca, vou te matar com veneno. Mulher, no final do ano, começo do ano agora, não matou a família inteira com veneno? Sim, ficamos sabendo da tragédia. Pronto, não precisa. Não precisa. Qualquer tragédia hoje, você faz com arma de fogo, você faz. Mas, vamos lá, insistindo aqui, comentando da tua liberdade de eu falar as coisas. Hoje o governo tem medo do cidadão armado. Como teve quem? Você sabe quem? Mao Tse-tung, Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Hugo Chávez, Fidel Castro, Idi Amin, Gaddafi. São exemplos clássicos de outros governos desarmamentistas. Exatamente. Todos esses que tornaram o povo escravizado, eles só conseguiram porque o povo estava desarmado. Quando Hitler chegou na Prússia, ele deparou com o povo armado, porque ele tinha arma de caça, e começou a ser derrotado. Ninguém fala, né? Ninguém fala, mas a verdade é essa. Tá? Então, a intenção, infelizmente, do nosso governo, qual é? É desarmar o povo. É desarmar o povo. Então, ele exige que você renove o registro da sua arma a cada 3 anos, a cada 5 anos, você renove o registro, renove a documentação. Ele tira direito adquirido seu. Então, você, por exemplo, olha bem, você, como CAC, você, colecionador, atirador e caçador, você comprou uma arma. Quando esse governo começou, nós tínhamos um registro dessa arma, que chama CRAF, por 10 anos. Okay. O que aconteceu? Ele cancelou um ato jurídico perfeito, ou seja, você deu entrada, meio e fim. Sim. O Exército pegou, deu um registro da arma valendo para você até 2030. Certo. Tirou em 2020, valia até 2030. Ele caçou para 2026. Vários mandatos de segurança estão sendo deferidos a favor dos CACs por
querer cancelar um ato jurídico perfeito. É a mesma coisa de você tirar uma carteira de motorista, que vale por 5 anos, eu falar, olha, não vale mais, tá? Vale 1 ano só, agora você tem que tirar outra. Ou a escritura da tua casa, que ela tem uma escritura definitiva, Sim. e eu falo, não vale mais. Você tem que renovar a escritura da tua casa agora de 2 em 2 anos. Ninguém deveria poder ter esse poder, né? Exatamente, é um ato jurídico perfeito. Sim. O que eu posso fazer é o seguinte, daqui para frente, os CRAFs terão validade de 3 anos. Sempre com efeito ex nunc. Sim, Nunca sempre. retroagindo aquele efeito de decisão nova. Nunca, você não pode... É constitucional. O ordenamento jurídico brasileiro proíbe. Você não pode cancelar um ato jurídico perfeito. Sim. A não ser que ele seja jurídico. Pode cancelar em estado de sítio. E eu que eu saiba, o nosso Congresso não estabeleceu que nós estamos em estado de sítio. Não que eu saiba Graças a Deus. Entendeu? Então, vários, inclusive da Justiça Federal, por exemplo, chegou para mim agora, Justiça Federal de Blumenau já concedeu liminar dizendo que os CRAFs e os clubes vão poder funcionar em horários normais. Tá? Legal. Porque os horários mudaram de funcionamento. Mudaram os horários de funcionamento. Por quê? Primeiro, eles queriam fechar os clubes de tiro. Então, todo clube de tiro que ficasse a 1 quilômetro de escola iria ser fechado. Ou seja, ia fechar 99% dos clubes de tiro no Brasil. Eles ficam em áreas urbanas. E nas Aí, áreas urbanas aí sempre os tem escola. os deputados entraram com uma PDL que o governo deu um balão, tá? E falou que ia mudar o decreto. Só que ele mudou o decreto como ele quis, tá? Só que eu falei para você, liberou o calibre 22 e os clubes de tiro vão poder funcionar no horário das 18 às 22, porque estão perto de escola. Você já frequentou meu clube, já foi várias vezes no clube. Você já viu alguma criança ter acesso? Não, de forma alguma. Não tem nem condição de ter acesso. As portas blindadas, intertravadas. Eu nunca vou deixar uma criança entrar, Jamais. muito menos no estande de tiro. E, inclusive, tem um testemunho aqui dentro do estúdio que o Luiz, que faz a nossa produção aqui, que tá aqui na sala com a gente, ele mora a poucos quarteirões ali e falou pra mim assim, cara, tem certeza que tem um clube de tiro ali? Eu nunca ouvi tiro. Então, o clube ele fica viu. com... o stand de tiro fica no subsolo, com isolamento acústico e de absolutamente impossível vazão de bala ou até de som. Exato, exatamente. É o local mais seguro que eu já fui em São Paulo. Não tem como um projétil sair de lá de dentro de jeito nenhum. As paredes são da entrada são revestidas de bloco estrutural cheio de concreto. Então, não tem nem como você... Com portas blindadas. Com portas blindadas. Não só uma. Intertravadas, não só uma. Você passa por 3. Sim. Entendeu? Então, não tem como você chegar, uma criança entrar. Vai entrar a criança? O seu filho. Tá? Não é nada que está passando de escola. Agora, você quer fazer um trabalho bem feito de escola? Pede para os locais não venderem cigarro para as crianças. Justamente. Eu tenho um colégio pertinho, você sabe, o Adalgisa ali. Sim. E a Adalgisa não, é a Adalgisa. Sim. Não sei, tem um colégio ali pertinho. E o que acontece? As crianças saem de lá, passam na padaria, passam no barzinho, compram um maço de cigarro, saem fumando, vão lá para o Jardim Colombo, para a comunidade lá, e já estão fumando, já estão... Pô, quer fazer um benefício? Quando não, às vezes eu vejo eles passando com uma garrafa de Fanta e uma garrafa de vodka que compraram no mercadinho, estão misturando e estão bebendo. Pô, se é pra gente se preocupar com a criança... É isso que nós temos que se preocupar com a criança. Façamos da forma certa. Exatamente. O movimento é válido, mas não pode ser falso moralismo. Não pode. Então a gente Eu não estou nem falando a molecada que passa fumando maconha, hein, pelo amor de Deus. Nem estamos citando eles ainda, né? Pelo amor de Deus. Deixa para o próximo assunto aqui. Bom, terminando então um pouco nesse nosso bloco, dizendo sobre um pouco mais sobre a sua vida pessoal, um pouco das inspirações, a gente acaba inevitavelmente, porque o Nelson ele respira o clube de tiro, falando sobre isso. Vamos entrar para o segundo bloco falando um pouco mais sobre carreira. Eu pesquisei aqui e o senhor é instrutor de tiro desde 1990. Desde certo? 1990. Eu comecei em 88 no tiro prático. Em 90 eu comecei a ministrar curso de tiro.
Muito Tá? bom. Eu nasci em 92, já atirava, ensinava a dar tiro antes de eu era nascer. associado da Associação Atlética Banco do Brasil. Legal. E eu comecei a ministrar cursos lá na Associação Atlética Banco do Brasil e utilizava o stand de tiro do segundo CPA M2, que é ali em frente ao aeroporto, ali na rua Rafael Iori. Tá? E aí fui dando curso, e aí foi cada vez crescendo mais, divulgando mais gente querendo fazer curso, sem ser associado. E aí eu comecei a fazer uma divulgação meio boca a boca. Se eu te contar, você não acredita. Pintava muro, curso de tiro. Nas bancas de jornal, eu fazia folhetinho e no domingo pagava para os donos, porque não tinha internet, né? Sim. Então pagava para os donos das bancas de jornal colocar no meio da revista Veja, no meio do Estadão, e dava resultado. Ligavam, marcando curso, e ia dar curso lá na rua Rafael Iori. Como o marketing era diferente nessa época, né? Era diferente. E aí o Clube Centauros foi fundado em 2003, é isso mesmo? 2003. Em 2001 me aposentei, e em 2003 eu resolvi abrir o clube aqui pertinho, aqui na rua Moncorvo Filho. Onde é impossível quase saber que existe aquele lugar se você não estiver indo para ele, né? Entendeu? Aí eu abri lá. Em 2021, que eu te falei, aparecendo os novos clubes de tiro grandes, bonitos, o corpo associativo nosso pediu para a gente ir para um lugar maior, porque ali era um lugar pequenininho, um stand pequenininho, muito aconchegante, mas porque a pessoa queria dar um tiro mais longo, não tinha que esperar boxe para desocupar, para poder ir para o stand de tiro. Então, aí em 2021, com a participação, inclusive, de alguns sócios, são sócios colaboradores, 20 sócios. Legal. Mais um empréstimo, né? Estou pagando até hoje. Nós conseguimos montar aquele stand de tiro. Um stand de tiro agradável, com área gourmet, churrasqueira, agora loja, nós estamos preparando a loja para ser aberta, vai ser muito bonita. Então, em 2021, o stand de tiro mudou de lugar e ofereceu novas possibilidades. Conta pra gente sobre isso. Sim, é um stand grande, moderno, com maior segurança, que nós já comentamos. São portas blindadas, intertravadas. Uma área gourmet, tem até churrasqueira lá para os sócios. Com churrasqueira. Salas de aula, sala de reunião, equipamento de ginástica. Agora nós estamos colocando um simulador de carro, de corrida, entendeu? E conta para mim um pouco mais sobre o stand de fato. Ele tem hoje uma metragem maior e mais baias, é isso? Isso. Então, hoje a gente oferece para o associado um stand de tiro de 20 metros. Quase não existe em São Paulo um stand de tiro de 20 metros com 10 baias, tá? Então, é stand grande, totalmente automatizado, para favorecer o associado. Opa! Normal, bebê água aí, fica à vontade. Vamos lá. O Nelson, por sua vez, é um profissional instrutor de tiro extremamente validado e já deu mais de 1.100 cursos. É isso mesmo? Confere? Exatamente. Você fez o 1111. Participei dessa turma aí. Sábado retrasado, nós demos o 1112 e agora vai ser o 1113. Uau. 1113 cursos, mais de 12 mil pessoas fizeram o curso comigo. Então já não só é validado, como tem uma história magnífica. E o mais gostoso disso é o seguinte, que grande parte desses alunos que vieram foram indicação de outros alunos. Então gostaram e indicaram para as pessoas. Um boca a boca funciona melhor que qualquer outra coisa, né? E mais ou menos 20% acabam aderindo a ficar associado no clube, a fazer os cursos avançados, a fazer a prática esportiva. Porque ali, além dos cursos, a gente também tem a prática recorrente, né? Sim. É um clube de tiro, onde de fato você pode ir lá com a sua arma, ou com a do clube. Ou com a do clube. Para poder fazer esses tiros. Tem isso. De pistola, revólver. Isso. Você pode, por exemplo, no início
No início, deixa eu explicar a legislação. Tá. No início, você pode fazer o curso, tá? E depois você vai fazer o treinamento para capacitação técnica. Legal. Você faz o treinamento para capacitação técnica e nós vamos pedir o seu CR. E aí, a partir do seu CR, você pode frequentar o clube diariamente, se quiser. Show. O que, tá? que é CR? CR, legal, muito boa pergunta de novo, Lucas. CR é certificado de registro. Certificado de registro que vai qualificar você como um CAC. O que é CAC? O que é CAC? Conta pra Colecionador, atirador e caçador. gente. Legal. Então você vai poder colecionar arma, atirador, que é o esportista, deveria ser esportista, mas coloca atirador. Sim. E caçador, porque hoje a caça no Brasil a animais que não são da flora é permitido, da flora, Da fauna. desculpa, da fauna brasileira, são permitidos. Por quê? Porque eles não têm predador. E se Os multiplicam muito rápido. os javalis não têm predador. E cada gestação em 95 dias coloca 12 animais. Que destrói lavouras. Destrói a lavoura, mata animais. Ele mata a onça. Uau. A onça não é predador dele. Entendeu? Então, nós temos um problema muito grande com a caça no Brasil. Então, esse CAC, ele vai estar habilitado a colecionar arma. É uma coleção, você coleciona latinha de cerveja, chaveiro, caneta, um monte de coisa que a gente tem. Sim. Eu gosto de canivete, de faca, de canetas, relógio. E aí vai. As pessoas têm várias vontades de colecionar. E colecionar arma é um objeto bonito. Tem uma tecnologia. Você pega... Eu tenho algumas peças de 1920. Pô, até da sua própria família, dos avós, Sim, como o senhor dos disse. avós. E eu tenho a arma de 1920 com uma tecnologia moderna, como as pistolas 1911. Por que elas chamam 1911? Porque foram criadas em 1911 e estão aí vendendo no mercado até hoje. Algo visionário para a época que Entendeu? continua sendo aplicado. Continua sendo aplicado. Então nós temos as armas modernas hoje, uma nova tecnologia, temos maravilhosas armas de polímero, armas com Cerakote, sabe, grafeno. Então foram melhorando. Mas, por exemplo, se você pegar a tecnologia, o início de tudo de uma pistola semiautomática, é a explosão de gases de uma munição, que vai fazer ela ciclar e vai fazer ela funcionar. É o princípio, é o mesmo, Vem lá que foi de criado trás. por Browning. Tá? Então o princípio é o mesmo. Foram melhorando os materiais, a tecnologia, não sei o quê, mas o princípio é o mesmo. Se a munição não explodir para fazer ciclar, não vai funcionar. Então vamos lá. Nelson, como o Lucas, como o Nelson, eu quero ter minha arma, quero poder... A pergunta da audiência, tá? Quero poder ter uma arma, quero poder comprar uma arma para minha defesa pessoal ou para prática de esportes. Existem duas formas diferentes de você procurar na internet, é clássico, que tem Sigma ou Sinarme. Qual que é a diferença? O que é isso? Conta pra gente. Exatamente. Sinarme, Sistema Nacional de Armas. Tá? O Ministério, que é o gestor disso, é o Ministério da Justiça. Tá? E aqui o órgão executor é a Polícia Federal. Pelo Sinarme. Pelo Sinarme, exatamente. Certo. Agora o Sigma é Sistema Gerencial Militar de Armas. O órgão gestor, Ministério da Defesa. Órgão executor, Comando do Exército. Tá? Então vamos lá. Já começou daí a diferença. E aí a diferença. O que eu tenho no Sinarme? Eu sou um cidadão normal e quero adquirir uma arma. Certo. A Lei 10.826, a princípio, ela fazia o seguinte, ela dava para você o direito de você comprar uma arma, se declarar necessidade. Depois alteraram, declarar efetiva necessidade. E agora o ministro Fachin alterou de novo para
declarar Provar, real, né? Não. Depois colocou declarar, mas Certo. não aceito. Declarar real e concreta necessidade. É concreta. Real e concreta necessidade. O que deu ao delegado, tá, o discricionamento de negar. É um ato discricionário. Ele nega, ele não precisa justificar. Então ele pega e nega. Teve alunos meus que entraram com pedido com 3 sequestros, baleados. E ele pediu para comprar uma arma. Entrou com recurso e foi indeferido. Entendeu? Então, hoje, depois que houve essa modificação, declarar efetiva e concreta necessidade, o que aconteceu? Não sai mais registro de arma pelo Sinarme. Muito menos o porte. Tá? Uhum. A não ser daquele jeitinho tupiniquim que nós conhecemos. Entendi. Posso me entrar numa fria falando isso, mas é o que eu vejo diariamente. É o que eu vejo diariamente. Ah, eu conheço fulano, conheço Beltrano, tirei meu porte. Tá? Tem que ter um conhecimento. O QI aí, o que indica. Exatamente. E já com o Sigma, quais são as O diferenças? Sigma, Sistema Gerencial Militar de Armas. É meio complicadinho. É meio complicado, eu te falei, é o sistema SIGECORP. Vamos lá, o que eu preciso? Primeiro, esquece declaração, necessidade, nada. Eu preciso ser sócio de um clube de tiro. Tá? Legal. Ser associado a um clube de tiro. Para você ser associado a um clube de tiro, nós pedimos toda a tua documentação, RG, CPF, comprovando de endereço, atestados de antecedentes da Justiça Federal, Militar, Eleitoral e da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Nós nós tiramos para você. Legal. Tá? Você oferecer os documentos, eu tiro tudo e coloco no teu dossiê. Você vai ficar associado do clube, tá? Então essa é a primeira coisa. Então eu vou anexar uma declaração de filiação no seu pedido de CR. E vou anexar RG, CPF, comprovante de endereço, dos últimos 5 anos que exige agora. Então você morou em 3 endereços, você vai ter que ir na Eletropaulo, pegar o comprovante de endereço dos 3 locais, uma conta por ano, dos últimos 5 anos. Certo. Pegou essa declaração de trabalho, de ocupação lícita. Então você tem que provar se você trabalha, se você não trabalha, aonde você trabalha, se você é um MEI, se você é um empresário, se é funcionário de algum lugar, empregado de alguma empresa, você tem que provar, carteira profissional. Então, vagabundo não tira CR. Sim. Vagabundo não tira CR. Ele tem que ter uma ocupação lícita. Tá? Comprovada. Aí, em cima disso tudo, nós vamos tirar as certidões dele. De novo, para emitir para a polícia, para o Exército. Pelo Sigma. Pelo Sigma. Desculpa. Da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. São 7 certidões que tem lá que não consta nada. Depois, ele vai fazer uma prova de aptidão psicológica. Ele vai submeter 2 horas e meia, 3 horas de avaliação por um psicólogo ou uma psicóloga credenciada da Polícia Federal. Para fazer um psicotécnico ali. Psicológico, não é psicotécnico, não. É o psicológico. Legal. Ele vai apurar se você não tem desvio de conduta. Tá? Depois, com esse laudo, nós vamos agendar com o instrutor da Polícia Federal, nós vamos agendar a prova de aptidão técnica. Eu não sou mais instrutor da Polícia Federal porque eu ministro o curso. E hoje eles me impedem de presidente de clube e instrutor porque há um conflito de interesse. Sim. Como se eu não tivesse idoneidade para isso. Tá? Mas... Acho que o senhor é mais chato do que... exatamente. Nesse segmento de ter a certeza da garantia que a pessoa é apta a... Então, nessa prova de aptidão técnica,
é duas partes. A parte teórica, que é legislação, regra de segurança, tipos de arma, funcionamento, balística, fundamentos do tiro. Tudo que eu dou no curso cai na prova. E a parte prática, você vai dar 10 tiros a 5 metros, 10 tiros a 7 metros. Tanto na prova prática quanto na prova escrita, você tem que ter um aproveitamento de 60%. Legal. Tá, calma. Aí nós conseguimos armazenar toda a documentação para colocar no sistema chamado CIGECORP, que vai para um analista, que vai analisar quando quer, que você entra no sistema, aparece em análise, em análise, em análise, preparando para análise, e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu tenho coisa lá de dezembro, outubro do ano passado, em análise, tá? Então, aí sai o seu CR, tá? Ótimo, saiu o seu CR. Você já é um CAC. Show. É a mesma coisa que uma CNH. Você pode dirigir carro, moto e caminhão. Você pode ter o CR, que não chama CNH, chama CR. Você pode colecionar, atirar esportivamente e caçar, tá? Então você vai se tornar um CAC. Aí, diante disso, você vai pedir uma autorização de compra. Você vai escolher a arma que vai se adaptar à tua finalidade esportiva, tá? Você vai pegar essa arma e vai comprar essa arma, tá? Vai pedir uma autorização de compra. Saiu a autorização de compra, tá? Você vai ou nas lojas ou vai direto na fábrica e compra direto na fábrica. Show. Tá? Você compra direto na fábrica. Aí você comprou com autorização de compra, já apresentou, vai ser emitida uma nota fiscal. Tanto faz da loja quanto da fábrica. Tá? Aí você comprou essa arma, vai sair o registro dela. Com a nota fiscal, nós vamos apresentar para o Exército, falar, olha, o seu Lucas comprou uma arma, está aqui a nota fiscal. Registra e me dá a guia de tráfego. Tá? Então, eles vão registrar que é um documento chamado CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo. E a guia é a GT, Guia de Tráfego. Tá? Pronto, você já está legalmente habilitado ao uso de arma de fogo. Tá? Enquanto você não está habilitado, você vai se preparar fazendo o curso de capacitação técnica. Legal. Treinamento para fazer a prova de aptidão técnica. Tá? Por quê? É o único meio, porque o tiro esportivo não existe mais. Está proibido o tiro esportivo. Que coisa. Então você, várias pessoas chegam, eu queria dar uns tirinhos aí para ver como é que é. Não. Então não pode chegar no clube de tiro simplesmente para dar o tiro esportivo. Não pode. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Ele vai fazer um curso de introdução ao tiro esportivo, ou um curso básico, Sim. ou um curso de capacitação ao uso de pistola, tá? Sempre tem uma maneira didática de alguma coisa. Show. O tiro esportivo está realmente proibido. Chega lá, quero dar 10 tiros, quero dar 20 tiros, quero conhecer a arma, não está podendo fazer. Antigamente podia, e era uma maneira de entrada para ele fazer o curso. Sim. Ele chegava lá, e a gente já de maneira didática não falava muita coisa, não. Entendeu? Deixava ele... Aí ele experimentar, atirava, né? Aí ele atirava daqui, dali, não sei o quê, e resolvia... E percebia que não sabia atirar. Né? Percebia que não sabia atirar. Aí nós direcionávamos ele ao curso de capacitação técnica, ao curso básico de tiro, entendeu? Aí ele, ia querendo, gostando. Era algo que não só Era fomentava o passar mercado. o pirulito na boca da criança, vamos falar assim. Essa era a entrada para o tiro esportivo. Entendi. Entendeu? O que foi ceifado. Não pode mais. O que foi ceifado, não pode mais. Mas beleza, vamos lá, Nelson. Sou CAC, tirei meu CR, posso andar armado? Não pode mais andar armado. Em 2017, o governo Temer, não foi o Bolsonaro, o governo Temer, em conjunto com o Ministério da Defesa e o Exército, resolveram criar a guia de porte.
Ou seja, eu vou daqui a Atibaia, ou daqui a Botucatu, num campeonato de tiro. Eu vou fazer 2, 3 modalidades, estou levando 2, 3 armas de fogo. E não tenho uma para me defender. Então o governo Temer, em conjunto com o Exército, criaram essa guia de porte. Que você poderia, quando se estivesse dirigindo para o clube, você poderia estar portando uma arma de fogo para sua defesa. Você acha que um atirador que está constantemente treinando não está habilitado a usar uma arma de fogo? Mais do que ele, é impossível. Mais do que um policial, desculpa. Eu sou da carreira policial, conheço policial. Tem policial que já foi no estande de tiro, a arma dele está enferrujada. Enferrujada de não funcionar. Entendeu? Sim. Não está habilitado ao uso de arma de fogo, mas está com uma arma de fogo na cinta para sua defesa. Agora, aquele atirador que passou pelo processo todo, Criterioso. que é idôneo, que é criterioso, que o Exército concedeu uma guia de porte para ele. Sabe qual a porcentagem de incidente que nós tivemos com o atirador, com a guia de porte? Qual? 0,00001. Praticamente De impossível. 1 milhão foram 39 incidentes. Muitos desses incidentes, inclusive, não foram gerados pela arma de fogo. Foi problemas particulares, entendeu? Problemas de desavença com a mulher, bateu na mulher, não sei o quê, não pagou pensão. Então, quando ele se levantou o número de processos que esses colecionadores, atiradores tinham, de 1 milhão, isso aí foi feito pelo Dino, de 1 milhão, teve 39. Praticamente inexistente. Praticamente inexistente. Agora, teve ocasiões onde o CAC saiu em defesa de outro porque estava armado. Estava indo para o clube, eu estava voltando do clube e viu alguém assaltando uma pessoa em defesa e agiu em legítima defesa. Estava preparado para agir em legítima defesa. Esse daí ninguém contou a porcentagem. Não, o cara que vestiu a capa de herói, ninguém fala sobre ele. Ninguém fala. Muito bom. Quero que, já que a gente está falando sobre isso, tem alguma história curiosa? Algo que já aconteceu na sua vida pessoal e que foi salvo pelo fato de estar portando uma arma de fogo? Sim. Você pode contar pra gente? Posso. Em 2016, 24 de fevereiro de 2016, a 500 metros da minha casa, estava parando numa padaria e desci um pouco desatento, porque uma mania de andar atento, né? Perto de casa. Perto de casa. E fui encher o saco do cara da barbearia, que é São Paulino, e o Corinthians tinha ganho do São Paulo. Eu fiquei desatento e tinha várias motos paradas e de repente parou uma moto do lado. Eu parei o carro um pouquinho a 50 metros da padaria. Aí quando eu vinha vindo a pé pela calçada, aí ele saiu entre um carro e outro, virou para mim, dá o relógio. Estava com um relógio bom, de marca, trabalhei muito para cumprir. Aí ele pegou, olhou para mim, eu olhei para ele, falei, para de brincadeira. Pô, eu tô a 500 metros da minha casa, Lucas. Pô, tô na Todo mundo calçada, te conhece, tô na praticamente. calçada, tô na padaria, entendeu? Dá o relógio. Eu olhei para ele, pensei que era uma pessoa. Aí, de repente, eu vi que não era porque era muito alto. 1,97 m, 107 quilos. O revólver 38, 5 tiros na mão dele sumia. O cara é muito grande. Tava armado. Tava armado. Aí ele levantou a arma para mim. Dá o relógio. Calma. É um roubo. É verdadeiro, não é brincadeira. Você ficou descrente do que eu estava falei acontecendo ainda com o para ele, senhor. guarda essa arma, que brincadeira. Aí eu comecei a tirar o relógio. Era uma pulseira de couro. Ele veio, arrancou o relógio. Aí ele dá a caneta. Eu gosto de caneta de marca. Aí eu falei, é tinteiro, não serve, ninguém quer. Dá a caneta. Entendeu? E veio, na caneta eu pus a mão assim, ele viu, dá o anel. Eu falei, putz, o anel é do meu pai, herança dele. Aí eu falei, pô, o anel, tá bom. Dei o anel para ele. Aí ele veio na caneta de novo. Aí ele puxou. Aí eu estava com a carteira no bolso. Você é polícia, vou te matar.
engatilhou o revólver. Uau, que situação. Engatilhou o revólver e minha arma estava na perna, dissimulada na perna. Falei, agora eu tenho que agir. Eu tenho que agir. Ou eu vou morrer. Vida ou morte. É vida ou morte. Eu fingi que estava passando mal, que estava desmaiando. Ele subiu na moto apontando a arma para mim. Com a intenção clara de te matar. Ou seja, ele era canhoto. Depois é que eu fui ver por algumas fotos dele, que ele era canhoto. Inclusive, fotos do Facebook, apontando arma, com arma na mão. Não, porque ele pode, né? O bandido pode andar armado. Ele com uma arma na mão e ele era canhoto. Por isso que ele subiu na moto, deu na partida e tirou o pezinho e ia atirar. Quando ele ia atirar, aí eu, graças a Deus, a mão de Deus, eu sempre falo isso, toda vez que eu conto, a mão de Deus dirigiu a minha mão. Levantei a calça, soltei a arma do coldre, destravei ela em segundos. Segundo, não, frações de segundos. E quando ele virou para atirar, eu tive que parar a ação dele. Tá? Aí consegui parar a ação dele. Ele, um cara muito grande, muito forte, tive que disparar vários tiros para ele cair. Mesmo assim, chamei o SAMU, chamei polícia, chamei tudo, chamei ambulância, chamei resgate, tudo que eu podia fazer. Como uma pessoa do bem, eu fiz. Tá? Mas afinal de contas, o senhor não saiu de casa para tirar a vida de ninguém. Eu tive que parar a injusta agressão que eu estava sofrendo. Sim. Tá? Aí ele ficou vivo, da 1h30 da tarde, às 3h da manhã ele entrou em óbito. Tá? Entendeu? Mas isso demonstra que é uma pessoa muito forte. E por final, depois de 1 ano e 8 meses, o promotor e o juiz chegaram a um acordo de arquivar o processo. Então o senhor teve que responder o processo. Mesmo agindo em legítima defesa, mesmo tendo mesmo todas as delegado credenciais. dando parecer por legítima defesa, ficou 1 ano e 8 meses e 2 anos e meio para devolver minha arma. Aí eu pergunto, e se o senhor não estivesse armado, estaria aqui conversando comigo? Não, com certeza não. Como infelizmente muitos policiais morrem. Eu te pergunto, andar armado ou não andar armado? Vamos lá, andar armado ou não andar armado? Vai depender do teu psicológico. E o teu psicológico muda. Muda. Então, eu tive vários alunos que, nesses 30 e poucos anos, que tiraram o porte de arma e passaram a andar armado. Vou te contar isso. Aí, a mãe ou a esposa veio lá no clube. Pô, seu Nelson, é louco, dá porte de arma pro meu filho, pro meu marido. E depois de 3, 4 meses, ele vem treinar com a esposa ou na companhia da mãe. Eu recebo o contrário. Meu filho mudou. Meu filho é alguém mais calmo. Meu filho é um cara calmo. Ele evita xingar os outros. Os outros xingam, ele faz que não tá vendo. Ele não procura intriga com ninguém. Mudou meu filho, mudou meu marido. É a mesma coisa de um profissional de artes marciais. Ele vai evitar a briga com você, o incidente com você, de tudo que é maneira. Só porque ele não tem a insegurança do embate. Sabendo que ele é profissional, sabendo que é profissional, poderia te fazer mal, ele vai evitar fazer mal. Ele vai evitar fazer. Ele só vai fazer a hora que não tiver jeito. Porque ele sabe que tem o poder nas mãos. É a mesma coisa alguém andar armado. Ele sabe que tem o poder na mão. Então ele não precisa ficar provando aquilo. Não precisa ele ficar já tem. provando. Ele não vai querer sair no tapa com você. Ele vai esperar você puxar uma arma. Que perspectiva legal. Vai puxar uma arma. E, por exemplo, o que eu falo no curso, você escutou. Você vai andar armado? Tá bom. A legítima defesa é quando o cara puxa uma arma. Então, se você vai puxar a arma para querer xingar alguém, para querer ser macho, para xingar os outros de filha da puta escondido atrás de uma arma, lembra que do outro lado tô eu. E eu não vou discutir com você. Vou te dar 2 no peito e 1 na cabeça. Então, nunca puxe a arma se não for para se defender. Sempre. Sempre. Tenha isso na cabeça. Só puxa uma arma de fogo
legítima defesa. A arma tem que ser a última opção e não a primeira. Tá? Absolutamente. Pode andar armado? Ótimo. Sua defesa, sua vida, da sua família, do seu lar é insuperável. Tá? Se você agir corretamente, os Estados Unidos é o país mais armado do mundo. Que o cidadão anda armado. Anda armado. É a menor violência do mundo. Por quê? Porque existe um equilíbrio. O vagabundo sabe que se ele entrar numa casa, ele vai estar sujeito a tomar tiro. Então ele nem entra. Ele nem entra. Você vê as casas lá, não tem portão, não tem grade. Quando muito, um simples alarme. Não tem nada. Porque o cara sabe se ele Sabe tentar que entrar, se vai ele tomar. entrar, ele vai tomar. Lá são 7 armas para cada habitante. Lógico que tem alguém que tem 14 e outro não tem nenhum. Sim, Entendeu? mas a média... Mas na média é isso. É o povo mais armado do mundo. E a Suíça, que é mais que a Suíça, todo cidadão maior de 25 anos tem um fuzil e uma pistola. Você não ouve falar que o pessoal brigou na E é rua, o né? país mais calmo do mundo. Entendeu? Por quê? Porque lá todo cidadão, todo homem serve o serviço exército. Serve o serviço militar. Sim. E a hora que ele sai com o seu fuzil, um conhete de munição de fuzil, um conhete de munição de pistola e a pistola. É o maior exército que nós temos. Todo cidadão de lá é um soldado. Quero ver alguém tentar invadir, né? Não invade. É um país calmo, tranquilo. Sabe? Então, aqui no Brasil, os índices de violência no último ano do governo do Bolsonaro, caíram 20%. Ah, mas não é por conta do CAC que está armado. Põe 1 milhão de pessoas andando armado. Você intimida ou não? Absolutamente. Porque o bandido, ele Porque perde a o segurança bandido de só sabe. ele, tá? Você vê uma coisa. O local onde a gente está hoje no stand, nós mudamos em 2021, eu tenho um feedback do comércio em volta e das pessoas do condomínio, lá o condomínio Quintas do Morumbi. Acabou, o bandidinho acabou. Aquele cara de bicicleta ou na corrida que roubava celular de quem estava passeando o cachorrinho, que roubava o mercadinho. Ele não vai ousar tentar. Sabe por quê? Ele vê um estande de tiro, ele sabe que ali tem alguém armado. Entendeu? Então inibe a ação. Pô, se o mercadinho está gritando e eu vejo na câmera, fala, pô, esse cara pode sair de lá armado e me meter bala. Então, pode ter um policial lá dentro, porque nós atendemos os policiais para treinar. Entendeu? Então tem um policial lá dentro, pô, o cara vai. Então, de 3 anos para cá, aquele mercadinho da frente não foi mais assaltado. Que coincidência, né? Coincidência, né? Então, é assim que funciona. É assim que funciona. Muito bom. Tá? Nelson, não antes e nem depois, eu queria agora te convidar, olhando para essa câmera aqui, para fazer um jabá. Convidar as pessoas para ir fazer não só o curso de tiro, mas também para conhecer a Centauros. Se puder fazer esse jabá aí, o espaço é todo seu, por favor. Eu gostaria muito que as pessoas conhecessem o Clube de Tiro. É um local familiar, não tem nada assustador, não tem armas para cá, para lá, alguém dando tiro, tudo um ambiente super controlado. Tá? Nós estamos no mercado há 22 anos, agora em abril, então somos sérios, responsáveis, tá? Temos uma tradição, honesto, entendeu? Então procurem a Academia de Tiro Esportivo Centauros. Você vê até pelo nome, desde o começo, nós visamos muito mais que um clube de tiro. Nós visamos uma academia de tiro. É algo bem importante para você. Você vai ter um destino acadêmico de tiro. Tá? O que eu não souber explicar para você, que eu tenho adquirido nesses 30 anos, mais de 30 anos, com arma de fogo, eu vou procurar e vou te responder, tanto na parte de legislação, quanto as armas, quanto o funcionamento das armas. Então procure, nós estamos na rua Nilza Medeiros Martins, 49,
para o pessoal do Butantã, em frente ao Quintas do Morumbi, e na mesma calçada do restaurante do chefe Benon. Nós estamos lá já há 3 anos e eu espero que vocês compareçam pelo menos para conhecer, tá? É um local bacana, um ambiente bom, com bons profissionais, tá? Sensacional, Nelson. Então tá. A audiência quer fazer esse curso de tiro. O que ela precisa levar? Que documento Nada. ela tem que levar? Tem que levar somente o RG. Show. A documentação toda nós tiramos. Maravilha. Perfeito. Se você tiver antecedentes criminais e fizer a inscrição do clube, o curso, ou então pode ser também sócios de outros clubes que tem um CR, mas sou sócio lá em Atibaia, não sabia que tinha um clube aqui, então vem aqui. Então eu preciso da carteira de identidade e a filiação ao clube. Muito bom. Aí eu vou tirar as certidões. Show de bola. Se infelizmente apontar alguma coisa, eu vou pedir. Tanto que a gente não pega nem dinheiro adiantado. Muito bom. Entendeu? Então eu tiro a documentação para o curso, aí eu confirmo o curso com ele, ele vem, faz o curso, e aí eu já tenho a documentação dele para ele ficar sócio. Se você não fez o curso, você já tem o seu CR, tá? Então você vai poder fazer. Se você fazer a filiação, se você tem o curso e não tem clube, fez um curso em outro clube e quer se filiar a nós vamos tirar essa documentação prévia para saber. E vamos fazer a sua filiação ao clube e providenciar a documentação, providenciar CR, providenciar compra, aquisição de autorização de compra, craft, vamos fazer toda a documentação. E agora na Centauros vai ter uma loja de agora armas, na Centauros nós vamos ter uma loja de armas, tá? Armas Taurus, CBC, Canica, Fire Eagle, lubrificante Golvex, lunetas Sopla. Então vai ter... Vai ser mais divertido ainda frequentar esse lugar. Vai ser mais divertido ainda. Gostei. Por último e não menos importante, eu queria perguntar para o senhor, essa pergunta surpresa que eu falei que ia te fazer, é o que hoje o Nelson, com toda a experiência que tem, diria ao se encontrar, se você pudesse fazer através de uma máquina do tempo, ver aquele menino que começou a se apaixonar pelo tiro. O que hoje o senhor diria, pensando em quem se inspira e quer construir uma carreira e ser respeitado como o senhor é, o que o senhor diria para o Nelson de 9, 10, 11 anos que começou a se apaixonar por esse mercado? Olha, eu voltaria a atirar da mesma maneira. Foi um momento da minha vida, principalmente quando tinha patrocínio, um momento da minha vida que eu viajei o Brasil inteiro, nos campeonatos de tiro, fui várias vezes campeão paulista, várias vezes campeão brasileiro, e foi muito gostoso, muito bom, diria para começar de novo, tá? Agora, a parte, infelizmente, do clube de tiro, das legislações que nós temos antes, eu gostaria de não ter, tá? Eu gostaria de ter uma legislação séria, uma parte jurídica que desse confiança. Hoje, a pessoa pretende comprar uma arma de fogo, mas é uma situação jurídica tão frágil. Ele fala, vou comprar minha arma, mas será que eu vou ficar com ela 2 anos, 3 anos? Será que eu vou investir 4, 5, 8 mil reais? Isso é uma arma barata. Sim. Porque você pega uma pistola cara hoje, ela é 40 mil reais. Uma importada, talvez, né? Importada. Fora o custo de importação. Eu não vou falar as marcas, mas são armas caras, entendeu? Para você competir, para você ter condições de ganhar alguma coisa. Então você vai começar com uma arminha pequena que vai te atender, entendeu? Mas depois a tua ansiedade. Então essa insegurança jurídica, essa palavra, a insegurança jurídica que nós temos nesse governo de esquerda é muito ruim, é muito ruim. Inibe não só o CAC, como também a defesa pessoal, né? Defesa pessoal, entendeu? Por quê? Muitas vezes o indivíduo ele é arrastado para o sigma para defesa pessoal e de repente abre um leque na frente dele do tiro esportivo. Porque ele fala, deixa eu fazer uma provinha, deixa eu fazer.
O cara sai de lá rindo daqui e ali. Que é algo extremamente Fala assim, divertido. porra, que adrenalina, que adrenalina. Eu me senti numa situação de tiro. Mas é um esporte. É um esporte. Sim. Eu falo para você o seguinte. Eu fiz um trabalho a esse respeito. Era assim. Você vai fazer uma pista de tiro. Vai fazer a pista com várias situações para correr, andar, atirar alvo, um refém, alvo móvel, alvo metálico. Então, é assim. Você é o terceiro a ter. Então, atira Lucas, prepara Zé, espera fulano, e em seguida ciclano. Quando já fala o teu nome, a tua frequência cardíaca de 70, 80 já sobe para 90. Só pela preparação. Só para 90. Aí você já vai para a pista e há uma concentração. Então, nessa hora, você se concentra para decorar a pista. Pra você não esquecer alvo, para você não esquecer tiro, para você tomar cuidado com o no chute, para você não esquecer um plate metálico, para você fazer o percurso. Então, você começa a fazer de cabeça, fecha os olhos, começa a decorar, olha, esqueceu não sei o quê, e vai. Tá, estava 90. Já subiu para 110. Aí você é chamado para entrar na pista. 130. Você entrou na pista, deu o bip para você sacar a arma e fazer a pista. 180, 200, 220. É uma explosão. Quando eu falei para o meu cardiologista que era isso, ele falou, isso é loucura. Esse esporte é loucura, teu coração não aguenta. Treinou a vida inteira, aguenta sim. Sabe quanto você gasta numa pista de tiro? 20 segundos, 30 segundos no máximo. Entendeu? Aquela explosão, 28 tiros em 20 segundos, em 25 segundos, menos de um segundo por tiro. Entendeu? Então é uma explosão. Você correndo ainda, é uma energia, saltando, uma adrenalina sem pulando, igual. Passando, ou às vezes você é pendurado numa corda, tirando com uma mão só. Então, isso eu não deixaria para trás de jeito nenhum. É uma experiência maravilhosa que eu queria que os meus associados todos tivessem. Então, quando eu tinha lá na BB uma equipe de tiro, inclusive a Brinks patrocinou. Legal. A Brinks, a BB patrocinaram a equipe. Ganhamos medalhas mundiais. Ganhamos medalha mundial. No campeonato mundial que teve, que foi a equipe toda, teve um dos nossos atiradores que ganhou medalha mundial. Tá, eu fiquei em 30 e pouco lugar, 36, se não me engano. 36º. Mas o nosso querido atirador, Marcelo Brusco, ficou em primeiro lugar, ganhou do atirador da Filipina. De Parabéns revólver, pela conquista. De não revólver, é para qualquer um. Não é pra Bom, qualquer um. a gente está indo agora para o último bloco do podcast TV, infelizmente. Eu quero te convidar já de antemão para outras vezes vir aqui. Tem muito para a gente explorar. São tem muita décadas coisa. de trajetória. Tem muita coisa. Mas vamos lá, ó. Tem muita coisa corriqueira. Que a gente vai com certeza conhecer aqui. Então, pessoal já que tá em casa, já não perde aqui, já segue a Centauros, também no Instagram, lá eles têm conteúdo exclusivo, tá bom? E vai conhecer. Centauros Academia de Tiro. Isso aí, a gente tem alguns collabs com eles lá. Eu sou associado, tô sempre por lá. Então vamos nessa. Primeira empresa que vem na cabeça, tá? Não precisa ficar bravo com o patrocinador, o cara que é amigo do Nelson, não precisa ficar bravo com ele. É a primeira que vem na cabeça, não é a que você mais gosta, fica mais fácil assim. Tá. É um bate-bola, é um jogo rápido. Eu vou te falar um nicho e você vai falar a empresa que vem na sua cabeça. Pode ser que você consome ou a primeira que vier. Fechado? Pizza. Pizza. Eu gostava da La Pez. Mas, infelizmente, não tem um lugar para... Porque ela começou com forno elétrico. Brincadeira. Brincadeira. Churrascaria. Churrascaria eu gosto aqui de perto da Tortilha. Muito boa, eu gosto muito também. Somos nós já fizeram um post patrocinado com a gente e eu também sou cliente de lá. Eu também. Massa. Alguma indicação? Massa não tenho. Enquanto a viagens, nacional ou internacional? Nacional. Legal. De carro ou de avião? De carro, se possível de carro, depende, passou 400 quilômetros de avião. Praia ou campo? Faz muito tempo que eu não vou para praia, Lucas. Faz 15 anos que eu não vou para praia. Então prefere o campo? Tal dedicação. Eu ia pro sítio. Mas... Algum destino que assim as pessoas não podem morrer sem conhecer? Algum destino?
Tem várias cidades do país, várias. Se eu falar uma, eu tô... Mas o sul do país é muito bonito. Conheço o sul do país, então. O sul do país é muito bonito. Muito bom. Nelson, eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo, estar aqui no Podcast TV. É um prazer gigante ter uma referência no segmento como o senhor e também poder te chamar de amigo. Obrigado, somos As portas estão sempre abertas. Sempre seremos. Por favor. E eu prefiro ser seu amigo, tá bom? E vamos junto que a gente chega longe. Vamos. Parabéns. Obrigado. Uhul.